Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu queria em primeiro lugar avisar que a minha livraria desde ontem está em promoção e vocês vão encontrar vários lançamentos interessantes. Um deles é a publicação pela editora Auster de dois ensaios fundamentais do Plutarco, que foi um filósofo ensaísta antigo, chamados Como Tirar Proveito dos Inimigos, e o outro, que é importantíssimo e foi muito lido no Renascimento, Como Distinguir os Amigos dos Aduladores, né? Aqui o título é Como Distinguir os Aduladores dos Amigos. É um dos problemas principais em política, é você estar rodeado por bajuladores, porque quando você tem muito poder, você vai ter muita gente querendo subir na sua prancha e tirar proveito do seu poder. Daí que esses ensaios estejam relacionados, como tirar proveito dos inimigos. Porque o bajulador, aquela pessoa que te bajula, dizendo louvores a seu respeito, que você é maravilhoso, que você é perfeito, que você é lindo, que você não erra. Quando você é um ser humano que erra 90% das vezes e se acerta 10%, já tá acima da média, né? Isso é o que nós somos. Somos seres falhos. Mas os aduladores nos fazem sentir heróis. Imagina se você é um político e você vai estar rodeado deles. A pessoa que te adula para obter o seu favor, em troca de interesse próprio, em vez de dizer a verdade, não é seu amigo, né? O amigo é aquele que diz até aquilo que você não quer ouvir e confia que você vai ter força moral para digerir tudo aquilo que ele te diz, mesmo que sejam verdades difíceis, tá? Esse é o amigo. O adulador não. Ele te faz sentir nas alturas. E por que, quando uma pessoa se sente nas alturas, ela pode escorregar? E quanto maior o salto, maior a queda. É que os bajuladores são, na verdade, inimigos, né? Daí a relação entre esses dois ensaios, como tirar proveito dos inimigos e como distinguir os aduladores dos amigos. Esses dois ensaios tiveram influência até na elaboração assim das tragédias de Shakespeare. O Shakespeare era alguém que conhecia o Plutarco. Todos os dramaturgos do século XVI e XVII, né, 16 a gente tem Shakespeare na Inglaterra, 17 a gente tem Racine e Corneille na França, todos eles escrevendo tragédias sobre grandes figuras políticas, e a gente percebe ali nas entrelinhas Plutarco. E esses dois ensaios, então, de maneira muito clara. E é um livrinho curtíssimo, tá? Que vai te ajudar a entender o meu propósito nesse vídeo. Porque as pessoas não conseguem, às vezes, separar as coisas e deixar de achar que aquele que está dizendo algo que você não quer ouvir não está querendo seu mal, né? Então, é o seguinte, o que eu tenho a dizer hoje para você é que o Centrão não é amigo dos conservadores. O Centrão é um inimigo. E tudo que eu teria a dizer e tenho dito para os conservadores que foram obrigados a usar legendas de partidos do Centrão é o seguinte: aprenda como tirar proveito dos seus inimigos. Aprenda mesmo. O jogo da política é um jogo duro. Eu admiro a coragem daqueles que entram nesse jogo. Mas eu digo, não entrem despreparados. Porque senão vocês estão jogando a virtude de vocês, que vocês têm no lixo. Então, assim, vocês estão na casa do inimigo, então aprendam a tirar proveito dos seus inimigos. O Centrão, então, é nosso inimigo. 2. O Centrão e a esquerda são iguaizinhos nos métodos, embora eles sejam ligeiramente diferentes nas finalidades. O que é o Centrão? São todos esses operadores do sistema que mantêm o patrimonialismo brasileiro funcionando. Meia dúzia de donos do poder que decidem como é que esse país vai andar e mantém a estagnação total para a maioria esmagadora dos indivíduos que compõem esse país chamado Brasil. São pessoas que estão preocupadas com os próprios interesses e usam o país, as estruturas jurídicas, administrativas, todo esse sistema tributário enrolado para caramba que é o nosso, pouco transparente. O nosso sistema tributário precisa de reforma, não é só porque ele é um Frankenstein, é porque ele não é transparente. A gente muitas vezes nem sabe o quanto de imposto a gente está pagando. Você não tem imposto único no Brasil. Então é uma enrolação que interessa a muita gente. A gente fica trabalhando, pagando, sustentando esse estado leviatânico absurdo, esse monstro que fica sugando a gente. Trabalhamos 5 meses por ano para aquele bando de gente que age contra os nossos interesses. É justo isso aí? Vamos dizer que o Centrão, que são os
fiadores do patrimonialismo são nossos amigos? Não são nossos amigos. Não são amigos dos indivíduos que todo dia levantam 6 da manhã para trabalhar? Não são amigos das pessoas que querem formar patrimônio para deixar alguma coisa para os seus filhos? Não são. Como é que você vai formar patrimônio pagando essa montoeira de imposto? Não tem como, né? A esquerda, por meio de um Estado enorme, inchado, ela mantém o controle sobre os indivíduos, cumprindo o propósito que ela chama de felicidade da humanidade, mas que é a felicidade do partido. Vai ter um partido que vai ter todo o poder, é um esquema de poder em que uma elite minoritária vai reinar sobre um bando de escravos. É um enorme, é um campo de concentração enorme o que o socialismo produz aí num país. Você tem aí um campo onde todo mundo trabalha para sustentar um Estado que não promove felicidade porque é absolutamente impossível o esquema socialista que promete a felicidade para todos os indivíduos. Ele é fraudulento na origem, tá? Ele não é assim. E a gente tem prova que não foi assim. Mas o Centrão, por outro lado, precisa também desse Estado enorme messiânico. Porque por meio desse Estado inchado por essa Constituição ambígua, por esse conjunto imenso de ministérios, por esse tipo de Estado que também interessa à esquerda, ele consegue operar tranquilamente todos os seus esquemas, todos os seus desvios e cumprir o seu propósito, que é a própria felicidade, né? Os operadores aí do Centrão, todo esse pessoal a quem o patrimonialismo interessa, o que eles querem? Simplesmente ter benefício privado usando a máquina pública, usando os esforços dos brasileiros todos. Eles querem ali por cima tirar benefício próprio. Então, vejam, o patrimonialismo é um entrave, ou seja, o uso do que é bem público para interesse privado. Você imagina o suor de toda uma população no final do dia. Você arranca isso da população, vende, pega o dinheiro para você e não dá água para essas pessoas. É assim que os caras agem, tá? Então, os métodos deles são perfeitamente alinhados com os métodos da esquerda, ainda que a finalidade seja diferente. Uns querem se manter no poder e a esquerda quer ela se manter no poder, né? Ela conservar o poder para criar esse sistema de domínio. Mas na prática, o caminho do Centrão e da esquerda é muito semelhante. E não é por acaso que eles sempre andaram lado a lado. E agora, tem muita gente que não quer perceber que o Centrão é nosso inimigo. Não é amigo dos conservadores, é inimigo. Mas eu sei que tem muita gente que, por outro lado, não se importa de enfrentar a realidade como ela é e se anima com a possibilidade de compreendê-la cada vez mais. E essa história toda, né, do Centrão, do patrimonialismo brasileiro, foi bem explorada num livro do Antônio Paim chamado Marxismo e Descendência. Ele mostra quais são os pontos incomuns entre Rússia e Brasil que fizeram com que o marxismo vingasse tanto lá e aqui. Mas tem uma outra obra que acabou de ser lançada aqui no Brasil, que eu acho que toda pessoa que gosta de política devia ter em casa, se essa pessoa percebe que a esquerda nos faz de trouxa, mas não sabe dizer exatamente por quê. E o livro é esse aqui. Principais correntes do marxismo. Ele vem embalado numa capa, né, que junta os três, mas são 3 volumes. A gente tem o volume 1, Os Fundadores, que é um estudo bem minucioso sobre a relação entre todos os textos do Marx, mesmo os que foram publicados posteriormente aí, e a sua doutrina. A gente tem A Era de Ouro, que é o 2º volume, e a gente tem O Colapso, que é um livro que é o volume que eu acho que é o mais importante para nós aqui no Brasil, porque há um capítulo dedicado exclusivamente a Antônio Gramsci, né, o reformulador aí dos métodos de controle, de domínio e de alcance do poder, e há também um sobre a Escola de Frankfurt e sobre os principais teóricos dessa renovação pela qual passou o marxismo, né? As pessoas gostam de dizer que não existe mais, mas elas repetem o vocabulário esquerdista. Eu ouço uma série de pessoas
que se dizem conservadoras usando vocabulário marxista, usando vocabulário da Escola de Frankfurt, falando em termos de cálculo político rasteiro, que é a mesma coisa que você viria um esquerdista falar, né? E aí eu percebo que o público fica um pouco confuso, e eu não estou preocupada com quem fala assim, e posa de, eu vou explicar aqui pra você o que tá acontecendo, seu idiota, é assim e tem que ser. Essas pessoas não são com essas pessoas que eu vou conversar, porque elas não estão dispostas a conversar, elas querem impor. E com gente assim a gente não conversa, porque a conversa é uma via de mão dupla. Mas tem gente que fica se perguntando, será que esse cara tem razão? E eu digo, pra você descobrir, não adianta ter preguiça. Você tem que ter cultura política. A única maneira de você distinguir o bajulador do amigo nesse campo terrível, e a gente está em ano eleitoral, o que vai ter de desgraçado vindo pedir nossa confiança não é brincadeira, é você entendendo a cultura por trás do discurso dessa pessoa. E tudo que é esquerda ou parecido com a esquerda vai ter todo esse discurso marxista, vai ter toda essa cultura marxista moldando o seu discurso, os seus argumentos, etc. Como o Datena, né? Todo mundo sabe que o Datena é um esquerdista, porque o cara defende controle de preço. Então, assim, não é difícil perceber. Mas não é só isso, tá? A gente tem agora essa obra que é um monumento à disposição para todos nós que não queremos mais ser feitos de trouxa no debate político, no qual agora, nesse momento, o que a gente está vivendo no Brasil? O pessoal do Centrão querendo sequestrar o discurso conservador. Eu já falei aqui no outro vídeo que eu entendo totalmente os deputados que tiveram que lidar aí com essas legendas do Centrão porque não querem deixar de seguir suas carreiras. Eu compreendo mesmo. Os caras têm um propósito e entenderam que esse é o caminho mais viável. Beleza! Eu disse que eu comprei, mas eu tô falando, vale a pena, né? Não só com aquele vídeo que eu falei, né? Dá uma olhadinha na Odisseia, mas lê esse ensaio curtíssimo do Plutarco, Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos, porque o Centrão é nosso inimigo. Eles não... E quando eu falo é nosso inimigo, é porque os conservadores querem aquela política, defendem princípios que tem na política ao campo em que o bem comum é discutido. E ponto. Então, como é que gente que mantém milhões de pessoas na miséria para ter monopólio da riqueza num país desse tamanho, cheio de possibilidades, como é que essas pessoas podem estar do nosso lado? Podem estar do lado dos indivíduos, podem estar do lado do bem comum? Não estão. E não estão há muito tempo. Esse estudo do Kolakowski, ele é maravilhoso por diversos motivos, né? Ele vai fazer uma espécie de longo estudo sobre a história dessa doutrina chamada marxismo. E ele não se furta a notar que, por várias razões, o marxismo tem sim alguma coisa a ver com o comunismo na prática, que a gente conheceu com a União Soviética, com Cuba. Aí tô dizendo pra gente, né? Cuba e Venezuela, porque esse livro foi escrito entre 68 e 76. Mas a doutrina marxista está sim por trás do comunismo soviético, que foi o modelo para essas outras aplicações aí do comunismo que eu acabei de mencionar. Não tem como você dizer que não. E aí não adianta você fazer como os esquerdistas de dizerem o seguinte, não, esse comunismo stalinista, os gulags, não tem nada a ver com Marx. Não. Marx é inocente porque eles aplicaram... Mas isso é papo furado. Se você é honesto, você vai se perguntar, caramba, esta doutrina gerou essa coisa imoral e escandalosa. O que será que há nessa doutrina que faça com que tenha permitido chegar a esse ponto, quando traduzida numa realidade política? O que será que há nela? E é essa pergunta que ele se faz, porque ele é um historiador extremamente honesto, e olha que engraçado, ele foi comunista, ele é polonês. Quando ele se deu conta do absurdo comunista, ele perdeu seu emprego na Universidade da Polônia, porque na época era a União Soviética, saiu, encontrou sossego depois em outras universidades e teve nelas a tranquilidade necessária para escrever esse livro que é um monumento. É um monumento sobre as correntes principais do marxismo, que dá um panorama de como que uma doutrina, originariamente formulada por um filósofo do século XIX chamado Karl Marx, tem um impacto tão profundo na política
que ela vai se tornando... É como você pegar o rio Amazonas e todos os seus afluentes. E ele faz um estudo desses afluentes, assim, das principais dos troncos e entra em alguns afluentes, tá? Nos mais significativos. Separando em 3 etapas. Fundação, Era de Ouro e colapso. Nessa terceira, que é o colapso, como eu falei para vocês, é importantíssimo porque ela mostra o tipo de marxismo que está plenamente vigente na mentalidade política brasileira, nas frases dos jornalistas, no discurso capenga e pilantra dos nossos políticos. E tá por toda parte. E muitas vezes sai da nossa boca sem que a gente perceba, então vale a pena a gente pensar se aquilo que a gente quer para nós e para os nossos próximos realmente é algo que tem a ver com a maneira como a gente exprime nossas convicções políticas. Tem uma frase aqui, que está na introdução dessa obra toda, portanto no primeiro volume, que mostra a relevância desse estudo. Ele diz o seguinte: o presente estudo não é apenas um relato histórico dessa doutrina, né? Que teve uma longa vida. O presente estudo não é apenas um relato histórico, mas uma tentativa de analisar o estranho destino de uma ideia que começou no humanismo prometeico e atingiu a culminação na tirania monstruosa de Stalin. Marx produz uma doutrina com o objetivo de encontrar um meio de fora para dentro, produzir a felicidade igualitária para os seres humanos. E qual é o final da história? Gulag. O final da história é totalitarismo. A tirania monstruosa não só de Stalin, também daqueles que herdaram tudo aquilo que ele construiu. Então, não dá para brincar quando a gente tem uma tradição dessa envergadura dominando todas as instituições do país em que a gente vive. Você quer entender a política brasileira um pouco melhor? Em primeiro lugar, saiba distinguir o amigo do bajulador. Nós estamos cercados de pessoas que não querem o nosso bem. E segundo, tenta compreender de verdade quais são as principais correntes do marxismo, porque isso vai te ajudar muito a não ser feito de trouxa por esse discurso bonitinho que virá agora nas eleições. A livraria tem promoção, os links estão na descrição. Aproveitem. Se quiserem procurar em outros lugares, façam a pesquisa de preço de vocês. Mas assim, de verdade, esse é um dos melhores livros. Esse livro devia estar traduzido no Brasil desde os anos 80. E graças a Deus, a Vide Editorial agora traz ele numa edição linda. Além de tudo, fica linda na estante. E é gostosa de ler. Assim, eu fiquei até meio intimidada. Falei, bom, vamos ver aqui e tal. Não, você começa a ler, você vai, porque o cara escreve tão bem. E ele fala sobre assuntos difíceis, mas de uma maneira simples, né? E ele fala de tantas coisas, que é uma viagem histórica. E aí você acaba entendendo melhor as armadilhas que a própria humanidade cria para si própria. É sobre isso o livro também. Não é só sobre o marxismo. É sobre como que a gente, às vezes, cria um campo minado de maldades e joga as pessoas que a gente mais gosta dentro deles, né? Sem se dar conta que a gente está fazendo isso. E no ano eleitoral eu acho que é nisso que a gente devia pensar. Porque muito campo minado haverá aí pela frente, tá bom? O vídeo de hoje era esse. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.